nossa live. Eu vou colocar o tema aqui enquanto ela... Ah, Bom dia! bom dia! Olha o que eu preparei. Vamos fazer nossa mágica. Mister M. Eu falei, né? Bom Parece Mister M dia! revelando o segredo. Exatamente. Aqui, ó. Trouxe até minha varinha mágica. Ah, muito bem. Colocar em prática. Deixa eu Como colocar o vocês tema da estão? nossa live aqui. Eu vou colocar ensino a educar o sono do bebê. Essa live vai ajudar muita mãe, tenho certeza. Tenho certeza. Eu tava falando, né, de você, Fernanda. Vou falar um pouco de você, depois você fala de você também. Tá bom. Que o seu trabalho, eu acho que ele vai muito de encontrar o meu, né? Acho que a gente tem uma afinidade na questão de olhar muito para esses bebezinhos como criaturinhas que precisam muito da nossa paciência, muito do nosso amor, né? Você não vou fazer essa criança dormir simplesmente para que eu tenha paz. Eu estou ajudando ela, né, a ter certa independência, né? Estou ajudando ela a dormir bem. Não quero só me livrar dela, eu quero que ela fique bem também, né? A questão de amar muito essa criança. E eu Sim. me lembro de você, lá quando tudo era mato. Você entrou no meu grupo, no Telegram, quando Sim. tinha pouquinhas mamães. E eu lembro de você dando dicas e falando. E foi ali que eu te conheci, né? E eu gostei muito do seu trabalho. E graças a Deus, né? Eu continuo te Estamos acompanhando aqui, né? aqui. Então, se apresente, Fernanda, de quem é Estamos você. aqui. Muito obrigada, Cássia. Bom dia, todo mundo. Boa noite para quem está aí no Japão, né? Eu me chamo Fernanda, eu sou consultora do sono infantil. Eu me especializei nisso por conta do meu filho, né? Do meu primeiro filho. E situações eu acho que comuns a muitas mães, né? Essa dificuldade e não entender que o sono ele é educado. Eu, enquanto Pedro Miguel, né, estava na barriga ainda, eu pesquisei sobre amamentação, sobre enxoval, montar o quarto, no berço, pensei em tudo. E eu, na minha santa inocência, imaginava que ele ia dormir igual um anjinho, que era só colocar no berço e pronto, acabou, e estava resolvido. Mas não é assim que as coisas funcionam. E aí eu fui me deparando com aquelas noites acordada o tempo todo e dormindo com ele só no colo, e choro, escândalos, e eu falei assim, não é possível que seja assim, né? Eu vou me afundar cada dia mais e vou afundar meu casamento a cada dia mais e tem que ter uma solução, né? Não deve ser tão pesado assim, tão difícil. E aí foi que eu corri atrás do curso, me formei e vim caminhando, adquirindo experiências e agora estou aqui. Mas o mais interessante, Cássia, é que no início, quando eu fiz o curso, isso já deve ter pelo menos uns 4 anos, né? O Pedro Miguel tem 4 anos e meio. Quando eu fiz o curso, eu achava que educar o sono, eu nem pensava assim na educação do sono, né? Enquanto educação. Eu achava que era simplesmente ensinar ele a dormir. E que se resumiria a horas, né? Ah, ele tem que dormir tantas horas por dia, tem que obedecer aquela janela de sono e pronto, acabou. E aí eu fui, né, caminhando, e aí Deus vai colocando pessoas no nosso caminho, livros, conhecimentos e outros cursos assim no nosso caminho. E a minha mente foi abrindo, e é o que a visão que eu tenho hoje. E eu fui percebendo o quão grande é essa missão, porque parece algo muito pequeno, né? Ah, só fazer o filho dormir ou dar autonomia ao filho, né? Mas é algo que parece pequenininho, mas que atinge tanto a família inteira, tanto a mulher, né? Enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, nos relacionamentos, são tantos depoimentos e provavelmente aqui já viveu assim aqui, né? Ou passa por isso ou já passou por isso. Então, assim, de perceber o quanto a privação de sono está impactando na família, no casamento, nas discussões. Então, vai muito além de horas dormidas, né? Realmente transforma a família. E eu quero agradecer, né, pela confiança de sempre e saiba que pode contar comigo pro resto da vida. E eu espero estar aqui e Obrigada. ajudar as mães, né? Que é o mais Obrigada. Tenho importante. certeza que você vai ajudar. Tenho certeza que você vai ajudar. Né? Pra quem não sabe, eu assisti. A Fernanda, ela tem um curso. Tá, esse curso ele tá sempre aberto ou não está, Fernanda? Como você está Não, fazendo a ele não consultoria? fica Não é sempre aberto aberto. sempre, não. Ah, então, eu Provavelmente tenho. agora em janeiro deve abrir. Tem que ver com o Danilo. Entendi. Eu tenho esse curso da Fernanda.
são várias aulas, né? Várias aulas, assim, muito detalhadas. E ela ensina a gente a escrever, a anotar tudo, né? Então, assim, essa live, né, que é uma aula, é simples, mas ela vai ser muito eficaz, muito eficaz. Uhum. Eu, como mãe, eu não sou especialista em sono. A minha experiência é uma experiência de mãe, né? E eu também tinha essa visão, olha, a criança nasce e uma hora ela aprende a dormir sozinha, né? Uhum. Então eu vivi todo aquele caos aqui, eu ia acordar a qualquer hora, ia dormir 1 hora da manhã, né? E ela vivia estressada, tadinha, né? Eu chorava muito e eu penso, nossa, ela vivia cansada, né? E Sim, comia mal, né? Tudo uma consequência. tudo. Eu vivia mais estressada, porque uma mulher cansada, ela fica mais impaciente. Sim. Desconta mesmo na criança, desconta no marido e fica triste. Ah, eu sou, né? Eu sou um monstro, eu sou má, não tenho paciência com meu filho. Calma. Às vezes você só está cansada. Entendeu? Só Sim. precisa aprender a colocar esse neném para dormir. Né? Então, hoje em dia, eu sei fazer os meus filhos dormir. Né? Eu entendi como que funciona. Uma vez eu comentei com você numa live, assim, que eu aprendi que como a mãe caminha com o neném no colo, como que ela fala com o neném, o ambiente do quarto, tudo isso influencia. Se nós estamos agitadas, inseguras, nós passamos isso para o nosso neném. Então, hoje, como Uhum. a mãe mais experiente, eu consigo fazer os meus filhos dormirem. Mas eu não sou especialista no assunto, né? Então, por isso que eu trouxe Uhum. a Fernanda aqui. E eu quero que você fale bastante, Fernanda. Nesse, eu sei, né? Eu vi que você preparou um material riquíssimo para essa live. Então, Sim. vocês, mães que estão aqui, prestem atenção e anotem, sabe assim, depois no final vocês façam as perguntas de vocês, né, para que a Fernanda não se perca aqui respondendo agora. Deixa para o final, a gente vai tentar Uhum. responder algumas perguntas. Se não dá para responder todas, a gente conversa lá no nosso grupo, lá no Telegram, né? Porque Uhum. eu só marquei essa live com a Fernanda agora por conta das mães da jornada. Muita dor, Fernanda, muita dor nesse sentido. Cama compartilhada, neném que acorda várias vezes à noite, marido que tá dormindo no sofá, marido que tá dormindo no quarto das Sim. crianças, né? Muita dor. Eu falei, olha, eu vou chamar a Sim. Fernanda e vocês ajustem isso daí, tá bom? Então, Fernanda, pode contar pra gente o que você preparou, né? A gente brincou, vamos desvendar o mistério. Porque parece uma coisa de outro mundo, assim, é Parece que impossível é fazer isso. mágica. Não é, né? Assim, existe Sim. um passo a passo também, uma maneira de lidar com isso, né? Não é sorte, não é sorte, não. Tem um jeitinho. Todo neném pode dormir, né, Fernanda? Explica pra Sim, gente. com certeza, com certeza. Claro que tem bebês que vão responder de uma maneira muito mais fácil do que outros, né? Porque aí Uhum. entra outras questões, temperamento e tudo mais. Mas todos, 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 a não ser, né, que tem alguma questão mesmo de síndromes ou saúde relacionada a distúrbio de sono mesmo, que precisa de um outro tipo de tratamento, aí sim é outra questão. Mas na grande maioria não é esse o problema. O problema, ele vem comportamental. Ele vem da forma como a gente guia. Então, antes de eu entrar de fato para poder passar essas dicas, e aqui a gente vai passar dicas básicas mesmo, porque não adianta eu querer colocar o meu filho acordado no berço, independente da idade dele, né? Ou no berço na cama, direto, sem que o arroz com feijão esteja ali bem feito. Né? Não adianta eu querer Perfeito. fazer um filé Wellington, alguma coisa assim do tipo, sendo que eu não consigo fazer nem fritar um ovinho. Então, eu preciso garantir que a base esteja bem feita, né? Ela esteja bem sólida. E quando a gente fala de educação do sono, eu quero que todas as mães que estão aqui, elas compartilhem com outras também essa visão de que a educação do sono, quando a gente recebe a graça de ter um filho, a gente precisa pensar e planejar a educação como um todo. Então a gente, né, a gente vai guiar os nossos filhos nos valores que a gente tem, ensinando o que é certo, o que é errado, como se faz a higiene, como alimenta. E a educação do sono, ela é uma parte de toda a educação dos filhos, né? Que vai refletir em todos esses âmbitos. Vai Exato, refletir na obediência, vai exato. refletir no comportamento, vai refletir na alimentação, em tudo, né? Não só na infância, mas na vida adulta. É o primeiro passo, é o primeiro hábito a ser trabalhado. E isso pode acontecer e deve acontecer desde recém-nascido. Então a gente tem duas situações. Né? Quando a gente fala de educação do sono, quando a gente já inicia os bons hábitos, né, esses pequenos passos, desde o nascimento do bebê, ou quando já passou um tempo, alguns meses, alguns anos, e a gente precisa reeducar o sono dessa criança. É Porque mais ali difícil. já, sim, é muito mais difícil, porque já tem hábitos ali
né, implantados. Então a gente precisa eliminar todos esses hábitos e colocar outros. De toda forma, todo bebê, toda criança é capaz sim de aprender a dormir sozinho. O que muitas vezes a gente não pensa é que o ato de dormir ele é ensinado. Então eu ensino onde, como, quando o meu filho vai dormir. Se eu pego o meu bebezinho e sempre faço, não é que a gente vai negar colo, não é que a gente vai negar carinho, não é nada disso. Ele vai ter tudo isso, né? Mas se eu pego o meu filho todos os dias, ele só dorme no colo, ou então só dorme mamando, que geralmente é o que a gente escuta, né? Meu filho só dorme se eu ficar do lado. Meu filho só dorme se estiver mamando. Ele só dorme assim porque foi assim que ele aprendeu. Foi assim que a gente ensinou. Ele não vai aprender uma coisa diferente. Eu não acreditava nisso, Fernanda. Quando as pessoas falam, não, é a mãe que cria esse hábito. Eu, quando tinha uma filha, não, mentira. O pessoal fala, isso é mentira. E é verdade. Só que a gente inconscientemente faz isso. Sim, sim. Né? Então, as mães às vezes escutam e torcem o nariz. Falam, não, tive filho para dar colo. Mas você vai dar colo, você vai dar amor, vai dar carinho. Mas na hora de dormir, a gente acaba ensinando, né? E pega, e balança, e taca no peito, e balança. Ai, dorme assim. Aí no outro dia também. Ele nasce. No primeiro dia assim, no segundo dia assim. 2 meses assim. Ele já aprendeu. Exatamente, exatamente. Não é que a gente faça, nenhuma mãe faz isso de forma consciente. Ah, eu vou fazer assim porque eu quero criar esse hábito para passar dificuldade. Não é consciente, não é. É simplesmente realmente não saber qual caminho, o que percorrer, como fazer. Né? E é possível fazer isso desde o nascimento. Assim como chega ali com 6 meses, a gente tem a introdução alimentar dos nossos filhos e a gente começa a apresentar o alimento como amassadinho, separado, às vezes a gente começa com frutinha, depois a gente passa para legume. Tem todo um processo. E esse processo ele vai evoluindo conforme o bebê ele vai crescendo, conforme a maturidade daquele bebê e conforme as necessidades daquele bebê. Né? Então, a princípio, a gente dá ali amassadinho, coloca na boca, ou deixa pegar um pouquinho. À medida que aquele bebê ele vai ganhando habilidades, a gente vai colocando pedaços maiores na comida. A educação do sono é a mesma coisa. É um processo. Então, quando o bebê nasce, eu não vou colocar acordado no berço, até porque ele não vai ter nem essa capacidade. Provavelmente ele vai dormir mesmo mamando. Né? Porque o mamar ali, ele cansa, o bebê ele acabou de nascer, né? Ele tá reconhecendo o mundo aqui fora, ele precisa dessa segurança, desse colo. É claro, eu não vou esperar, eu preciso alinhar as expectativas de acordo com a idade, né? Então, quando aquele bebê nasce, eu tenho certos recursos e à medida que o tempo vai passando, eu vou colocando novos hábitos e hábitos novos, tá? Então, por exemplo, com um recém-nascido, né, o bebê nasce, eu vou passar assim um pouquinho em cada idade, porque aqui a gente tem que falar de forma geral, não tem como pegar muito casos específicos, né? Independente da idade do bebê, o que a gente precisa ter em mente é que o dormir bem, a educação do sono, ela é uma construção. Ela é uma construção como se fosse uma casinha mesmo. Então a gente tem a parte da fundação, nós temos alguns pilares para que a gente alcance boas noites de sono. E dentro dessa fundação, eu preciso que esse básico esteja bem feito, né? E o que é essa fundação? A gente analisar as necessidades básicas. Então, o que eu preciso? Quais são os pilares para a educação do sono? Eu preciso observar a alimentação, eu preciso observar a questão da higiene, eu preciso ver o comportamento, que são aquelas associações de sono, se o meu bebê já desenvolveu ou não. Eu preciso pensar na questão biológica e neurológica, não no sentido aqui, eu não quero trazer termos técnicos nem nada, mas que vocês tenham uma ideia, porque o nosso corpo, né, o corpo do bebê, a partir do 3º mês, ele começa a produzir alguns hormônios, né? Então, assim, diretamente ligado ao sono, o hormônio melatonina e o cortisol. Mas por que eu preciso saber disso, Fernanda? Por quê? Porque ao chegar ao final do dia, quando a própria natureza já está diminuindo o seu ritmo, a gente percebe claramente, os passarinhos já começam a parar de cantar, né? O sol vai se pondo ali por volta das 6 horas, o nosso corpo está ligado a isso. E aí começa a escurecer, vem a produção de melatonina. Se o meu corpo já está começando a produzir essa melatonina, e que eu preciso da escuridão, de pouca luz para essa produção da melatonina acontecer, que é o hormônio que vai induzir, que vai dar um soninho no bebê e na criança, por que eu vou expô-lo a quantidade de luz dentro de casa, colocar em frente da televisão, pegar meu bebê e começar a gritar e jogar ele lá para cima, né?
colocar exposto a um celular, a um tablet. Então eu preciso ter essa noção básica, porque eu preciso ajudar. Se eu faço o contrário, se ao invés de eu conduzir esse bebê, essa criança, no final do dia, a um relaxamento, a atividades mais calmas, a brincar ali no chão um pouquinho, massinha, quebra-cabeça, fazer uma oração, contar uma história. Se eu faço isso, ainda com a produção da melatonina natural do corpo, eu vou chegar no momento de dormir muito mais fácil. O que muitas vezes acontece é que esse bebê está tão exausto nesse final do dia, a produção de cortisol está tão alta, que é aquele hormônio do alerta, do estresse, e eu ainda faço todo um processo contrário de relaxamento, eu não vou conseguir que o meu bebê durma. Eu não vou conseguir que minha criança durma. Aí eu vou precisar o quê? Ficar ninando, amamentar várias vezes, além da necessidade de fome do bebê. Então fica muito mais difícil. Então eu preciso ter noção desses pilares, tá? Eu vou passar bem rapidinho em cada um. E aí provavelmente depois vocês assistam a live com um papel para vocês anotarem. Depois a gente vai ver também como que a gente disponibiliza esse material também escrito, né? Que vai facilitar. Aí a Cássia depois conta para vocês. Então, primeiro ponto, analisar essa questão, né? Do ciclo circadiano, esse bebê quando ele está dentro do útero, ao nascer, ele precisa se adaptar ao nosso tempo de 24 horas. Dentro da barriga da mãe, o ciclo dele não é de 24 horas. É como se fosse mais ou menos 4 horas, como se o dia do bebê levasse 4 horas. Então ele acorda e dorme nesse tempo. Quando o bebê nasce, ele precisa se adaptar aqui fora. E aqui vem para bebês pequenos muito aquela questão assim, daquele medo de confundir o dia com a noite, de trocar o dia pela noite. Porque é importante a gente saber a capacidade de sono de cada bebê, para ajustar o horário certinho para dormir. Um bebê, por exemplo, de 1 mês, ele tem uma capacidade de sono noturno de mais ou menos 8 horas. Não quer dizer que ele vai dormir só 8 horas ou 8 horas seguidas. Ele vai acordar para mamar durante a noite, muitas vezes, né? Mas a distribuição de horas totais, geralmente ele dorme 16 horas por dia, 17 horas por dia, somando dia e noite. Se eu sei que a noite dele tem mais ou menos 8 horas, então eu vou colocar um horário ideal para dormir por volta das 10, 10 e meia da noite. Nossa, mas é tarde assim? É tarde no início, né? Mas até o 3º mês, esse bebê não produz melatonina própria. Ele vem a partir do leite materno. O que acontece? Pode acontecer um cenário diferente, um bebê a gente colocar para dormir 8 horas da noite, pode acontecer. Mas, o geral, não é isso que acontece. Então, se eu sei que a capacidade desse bebê, né, de 1 mês ali, de 8 horas noturnas, eu vou colocar ele para dormir mais ou menos 10 horas da noite. Para que ele não acorde de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e fique acordado aquele tempo, como se ele estivesse fazendo, né, aquela janela de sono na madrugada. Então, eu vou colocar para dormir um pouquinho mais tarde, para que ele acorde lá por volta das 6, 7 horas da manhã. E aí vão ter várias sonecas durante o dia. É muito importante ter esse entendimento da quantidade de horas, da capacidade de tempo de cada um, e depois eu vou passar com mais detalhe. Outro pilar muito importante para que esse bebê durma bem é a questão da alimentação. Mamadas efetivas durante o dia, boas refeições, horários definidinhos, não para bebês pequenos, porque ainda está em livre demanda. Livre demanda também não quer dizer que esse bebê vai ficar o dia inteiro mamando, porque é diferente você atender uma necessidade do bebê e ele ficar ali de 40 minutos de hora em hora mamando. Às vezes a necessidade dele não é mamar, é outro choro, outra coisa, mas que você precisa observar o que o seu bebê quer. O que acontece muito, o bebê chora, a gente não sabe o que é, e aí eu coloco para mamar. O bebê acaba fazendo sonequinha, sabe? Porque dorme ali naquele início e acaba fazendo 10 minutinhos de sonequinha, acorda e a gente vê assim, mas meu bebê não dorme bem, ele não faz sonecas. Sim, exato. Mas tá o tempo todo fazendo pequenos cochilinhos, mamando. Porque muitas vezes a gente naquela ânsia nossa mesmo, naquela angústia de escutar o choro dos filhos, eu quero calar aquele bebê. E aí o recurso que eu tenho é colocar o peito, né? Então, ou é o peito ou taca a chupeta. Livre demanda é atender a necessidade desse bebê, observando a necessidade mesmo dele de fome, e óbvio, também afetiva, porque o mamar não é só fome, né? Mas é importante e fundamental, nos primeiros meses, nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses,
Manter mamadas regulares durante o dia vai ajudar com que esse bebê prolongue os sonos durante a noite. Se eu tento, e é uma coisa que acontece muito, eu tento prolongar durante o dia para eu conseguir fazer mais coisas. Então eu dou mamada a cada 3 horas, eu dou mamada a cada 3 horas e meia. Às vezes eu vou tentando forçar aquele bebê a ficar mais tempo acordado para eu conseguir sair rapidinho e fazer alguma coisa, né? Ou descansar um pouquinho mais, porque realmente é cansativo ficar 1h30 com o bebê mamando. Mas se eu faço isso durante o dia, meu bebê vai demandar à noite, porque ele tem uma necessidade calórica. Então, durante o dia, bebês recém-nascidos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mantém mamadas no máximo a cada 2 horas. 2h30, assim, muito. Esse bebê precisa mamar bem durante o dia. Quando a gente fala de bebês maiores, acima de 6 meses ou crianças, eu preciso garantir também bons alimentos. Então, aí é que entra também a nossa inteligência. Eu não vou oferecer um alimento no jantar que o meu bebê, que minha criança não tenha experimentado e talvez causar algum incômodo durante a noite, né? Alguma reação alérgica. Ou eu não vou colocar no meu jantar, né, no final do dia, alimentos com açúcar, alimentos com cafeína, né, frituras Faz ou diferença pra gordurosos, eles. Uhum. porque vai fazer diferença na hora do sono. É muito diferente quando a gente come uma feijoada logo antes de dormir, a gente tem até pesadelos. De tanto que é pesado, porque o corpo fica ali trabalhando, né, para poder processar todo aquele alimento. Então eu preciso também oferecer bons alimentos antes de dormir e durante todo o dia. Uma criança que se alimenta bem, ela vai dormir bem também e vice-versa. Então tem que estar atento a isso. Outro pilar muito importante que você fala muito é o pilar da segurança emocional, que aí entra a questão do potinho do amor, né? Então, dar atenção, dar o colo, né? Pegar aquele bebê, sentir o cheirinho do bebê, conversar, olhar no olho. Muitas vezes o que acontece? A gente delega as tarefas simples de troca de fralda, de banho. A gente tenta passar esses momentos para ver se a gente, né, consegue ter o nosso tempo também, às vezes descansar e fazer outras coisas. Mas esses momentos são dos mais importantes. Porque é ali que você encosta, você toca no seu bebê. Muitas vezes a gente está amamentando, olhando o celular, não está prestando atenção, que é o momento fundamental de você olhar para o seu bebê. E podem perceber, o bebê está sempre olhando, tentando buscar o nosso olhar, quando está mamando. E é aqui que a gente vai encher e preencher toda a afetividade do nosso filho. É trocar a fralda e olhar para ele. Filho, na mamãe te ama, e olha no olho, e o tom de voz. Fazer desses pequenos momentos uma preciosidade. Aproveitar. Então é dar um banho gostoso, né? Colocar uma musiquinha gostosa, é pegar no colo antes de dormir, uma massagem, ele a partir do 1º mês, que antes de 1 mês não é recomendado fazer aquelas massagens, pegar, tocar o nosso filho, esquecer as coisas que estão aqui fora. Muitas vezes a gente entra para fazer um ritual de sono e fica pensando o que vai acontecer, o que eu preciso resolver, o que eu não fiz, o meu cansaço. E não é hora disso. Começa agitado, né? E o bebê sente essa agitação. Né? Eu lembro que eu não percebia isso, né? E como que eu andava rápido com a Kimberly, a primeira filha. Eu andava rápido com ela no colo, né? Porque eu queria fazer as coisas logo, para ela dormir logo. Ou seja, eu deixava ela mais agitada. Deixava ela mais estressada, porque eu estava agitada. Então a bebezinha precisa dessa calmaria, né? E é tão bom, né? Nossa, eu tô contando os minutos pra mim estar com a bebezinha aqui. E é engraçado, Cássia, que quando a gente percebe que é assim, que pode ser muito mais leve, que é muito mais gostoso, embora, né, a gente ainda vai acordar durante a noite, é claro isso, né? Ninguém tá falando que não vai ter o cansaço natural, mas é que pode ser muito mais leve do que pesado. Isso. A gente fica esperando. Eu, por exemplo, eu tô doida. Eu não tô nem querendo passar pela gravidez. Eu, por mim, eu já pulava a parte que eu tô doida pra ver. E viver a experiência. Meu Deus, como que vai ser com 2? Sabe, esse momento? Então, quando a gente coloca os nossos olhos no devido lugar, a gente fala até com um brilho no olho. O nosso olhar Fernanda, muda. você vai ter 2 para educar de uma vez. Pra quem não sabe, Fernanda foi super abençoada. Tá com 2 nenenzinhos no ventre. 2 menininhos. 2 menininhos. Se Deus quiser, em abril estão aí. Mas a gente olha, a gente tem outro olhar, né? Então a gente
faz aquilo dali com muito mais amor, com muito mais entrega. E aí, o que acontece muitas vezes é que nesse momento de preencher esse lado emocional, o potinho de amor dos nossos filhos, a gente não faz. E o que eles vão buscar? À noite, para suprir tudo isso. E isso independe se a mãe fica todo dia com o filho ou trabalha fora. Porque nos ótimo. momentos que a mãe volta para casa, ela deve se entregar 100%. Então, às vezes, quando eu atendo mães que trabalham fora, saem assim, 8 horas da manhã e voltam 6 horas da noite, por exemplo, é realmente o dia todo. Chegou em casa, pisou dentro de casa, você vai pegar esse telefone, você vai deixar ele de lado, e até a hora de dormir é você e o seu filho. É você e a sua filha. Tempo para o seu marido, você educa esse sono desse menino e você vai ter todo o tempo depois que ele começar a dormir. Mas é vocês, né, enquanto família, chama o pai para dar o banho, se o pai estiver em casa, participar desse ritual, coloca, né, para fazer as orações junto, esse momento junto, 100%. Essa criança, ela não vai ficar acordando por sentir falta. Agora, se você, enquanto tá junto, né, e não significa também que a mãe que fica o dia todo, também se entrega o tempo todo. Muitas vezes a gente pensa, lado, já tô o dia presente, todo. né? Exatamente, eu já passo o dia todo, não preciso. Não, é entrega, é olhar, precisa. Toque. O toque libera serotonina. Serotonina é a precursora da melatonina, que é o hormônio de liberar o sono, né? O hormônio que induz o sono. Então eu preciso. Sabe quando a gente pega aquele óleo essencial de lavanda? E aí, pesquisem com um pediatra, avalie a questão de alergia ou não, porque tem cada um caso. Mas você pega aquele momento, aquele toque, não é massagem, mas é um toque no pezinho, no bracinho, no rostinho. Isso ajuda também o bebê a criar sua autoimagem, a melhorar até a própria autoestima. Porque o bebê, ele não tem noção do próprio corpo. Ele nasce, ele não sabe ali. Tanto é que ele vai crescendo e vai se reconhecer. Coloca a mãozinha na boca, opa, tem uma mãozinha. Pega um pezinho, tem meu pezinho. A gente vai passando a mão nele, na orelhinha. Ele vai, olha, ele vai percebendo, eu tenho essas partes aqui. E isso é muito importante, né? Outro pilar fundamental é o pilar do gasto de energia. Então, é claro que um bebê de 1 mês, a gente não tem muito o que fazer com ele, né? Mas a gente vai colocar um pouquinho no sol, a gente vai colocar um pouquinho na cadeirinha, dar um pouquinho de cola, a gente vai trocar de ambientes. À medida que esse bebê vai crescendo, que essa criança vai crescendo, maior a necessidade de gasto energético. Então, pode saber, crianças maiores que não estão dormindo bem, pode saber que não está gastando energia. Não está correndo, não está saindo para fora. Precisa, gente, vocês precisam passear. Precisa. Pega o bebezinho, coloca no carrinho, dá uma volta no quarteirão. Quanto mais ar livre, quanto mais contato com a natureza, melhor vai ser o sono. Muitas vezes a janela de sono, meu bebê dorme a cada 1 hora e nem era a janela de sono dele, porque está entediado, não gasta energia suficiente. É a mesma coisa que, por exemplo, um celular. Se eu carrego o meu telefone e não uso, ele vai ficar ali por muito tempo ligado. Agora, se eu pego, uso, gasto, eu vou ter que carregar ele logo em seguida. Então, as sonecas é como se fosse assim, ele acorda, eu gasto essa energia, eu brinco com ele, eu coloco em ambientes diferentes mesmo dentro de casa, coloco no tapetinho, coloco na cadeirinha, coloco no carrinho, rio para ele, né? Faço, por exemplo, bebês assim até 3 meses, assim, tem uns cards na internet de contraste. Você já viu? Com preto e branco, uns desenhos assim, né? De contraste. Aquilo dali já é uma atividade para um bebê pequenininho. Sim. Então é só procurar no Google que tem, bem fácil. Então, oferecer oportunidades desse bebê, ter bons estímulos é fundamental para o bom sono. E estímulo não é televisão, não é desenho. Isso é péssimo. Bons estímulos é participar do dia a dia da casa, ficar ali do lado enquanto a mãe cozinha, né? É poder brincar com os brinquedinhos, pegar aquele bebê, levar ali para a janela, né? Para quem mora em apartamento, leva para a janela, mostra a lua, olha filho, já está escurecendo a luz, já está no céu. Olha filho, acordou o sol, abre a janela, olha o sol. Olha o movimento, olha o cavalo lá embaixo. Cavalo, fala com a mamãe. Tudo isso é bom estímulo. Né? Tudo isso vai ajudar nas sonecas e no sono noturno. É muito importante. Outro pilar fundamental, e é aqui em que entra
muitas vezes, a dificuldade para dormir é o pilar comportamental. Esse pilar comportamental, ele entra a questão da associação de sono. Então, o que a gente precisa fazer? Gestantes ou mãe de bebês recém-nascidos, um mês, já comecem a trabalhar, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, os bons hábitos para evitar associações futuras e associações que vocês não vão querer manter depois. Bebês que já têm associações de sono. O que são associações de sono? São situações e ações que a gente precisa fazer para aquele bebê conseguir dormir. Uhum. Então, o meu bebê, ele precisa ser mimado para dormir. O meu bebê, ele precisa de estar ao meu lado para dormir. Quando eu falar bebê, entendam criança também, porque senão eu vou ficar falando bebê e criança. Mas considerem todo o contexto. O meu bebê, ele precisa mamar, ou então precisa estar com a chupeta, ou ele precisa de um carinho. Ele só dorme se eu ficar fazendo carinho. Ele só dorme na rede, balançando na rede, o que acontece só dorme muito. Mexendo no meu peito. Mexendo no cabelo, muito. Tem bebês que ficam puxando o cabelo. Eu deixava ela mamar no peito e pegar no outro assim. Ave Maria, que horror. Quando a gente pensa, dá até uma gastura, assim. Dá uma gastura. Sim. E são coisas que a gente vai permitindo e que é necessário que a gente coloque o limite. Uhum. Porque o bebê, ele vai fazer aquilo que a gente permite. Exato. Né? Então, se ele começa a tirar e eu tiro a mãozinha dele, encaminho, e nada, gente, nada precisa ser grosseiro, nada precisa ser de forma abrupta, nada precisa ser assim, sabe, de uma forma de abandono e largar o bebê chorando. Não precisa. Sim. É tudo condução com amor. Tudo. Onde a gente tem amor, a gente tem solução. Então, é só fazer de uma maneira tranquila e caminhando no seu tempo, cada um no seu passo. Não é uma corrida, é uma caminhada. Cada um vai subir um degrau conforme a própria realidade, conforme a própria circunstância, necessidade do bebê, dinâmica da família. Então, vocês precisam pegar todas as informações e colocar dentro da família de vocês, tá? Dentro do objetivo de vocês. Então, a questão da associação de sono é muito isso. Se eu inicio o sono de uma certa maneira, e eu sei que durante toda a noite, aquele bebê ele vai passar por diversos ciclos de sono que são naturais e até mesmo nós, adultos, temos. A gente passa por ciclos de sono, várias fases, fase leve, fase de sono profundo, enfim. E eu vou ter um breve despertar. Se eu inicio com uma bengala, se eu necessito de alguém ou algo para me fazer dormir, quando eu acordar, eu vou precisar daquilo, porque eu não vou saber fazer sozinho. Aqui entra a necessidade, a importância de conduzir aquele bebê cada vez menos sonolento ao berço, de acordo com a idade, para que ele inicie o sono ali. Tá? É por isso que os nenéns acordam 300 vezes à noite. Né? A mamãe fala, nossa, meu filho acorda 10 vezes e eu tenho que ir lá. Porque ele não consegue dormir sozinho. Um dos maiores motivos, sim. Um dos maiores motivos dos despertares. Então, meu filho, por exemplo, tem 6 meses, ele mama 4, 5 vezes à noite. Toda vez que ele acorda, ele tem que mamar. Ele não tem que mamar. Ele não tem que mamar. Exato. Ele mama porque é assim que ele aprendeu a dormir. E muitas vezes é mais fácil fazê-lo voltar a dormir assim. Porque eu estou cansada. E, mas eu estou tão cansada. E eu entendo, gente. Eu entendo o cansaço. Eu entendo que a privação de sono é difícil. Não é tarefa fácil. Só que a gente precisa também usar a nossa inteligência no sentido de, se eu continuo desse caminho, nada vai mudar. Se todas as vezes que meu filho acordar durante a noite, e eu sei que a necessidade de mamadas dele, por exemplo, de 6 meses, é de 1 a 2 mamadas noturnas, e o meu bebê mama 4, 5, se eu continuo fazendo isso, nada vai mudar. Nada vai mudar. Então, eu preciso mudar o meu comportamento para que o meu filho mude o comportamento dele. A gente não pode esperar que os filhos façam isso. Ele não vai virar assim, mamãe, agora tá bom. Mamãe, agora não precisa da senhora ficar dormindo do meu lado. Né? Isso nem criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7. Elas não vão fazer isso sozinhas. Elas não têm capacidade para isso. Então, assim, é ilusão. Filhos, né? Tem mãe que tem medo. Não, mas tadinho, fico com dó, mas a gente não pode ter dó. Porque ele vai dormir bem, você vai dormir bem, você vai cuidar melhor dele de dia. Muitas vezes é aí que entra a cama compartilhada. Você tá cansado, então você enfia o neném debaixo do teu peito ali, põe ele aqui e dorme com ele. Então ele vira e mama.
Aí vira pra cá e mama. Aí você levanta da cama e ele chora. Porque ele tá acostumado a dormir só ali no teu peito pendurado. Sim, exatamente. E é possível a gente mudar essa situação, né? Senão a gente também não estaria aqui dando nossos depoimentos. Mas é fundamental entender que isso vai partir dos pais. Principalmente da mãe, porque geralmente é quem está ali na lida, né, com essa situação. Então, tem que entender. Se você quer sair da situação que você está vivendo, você precisa mudar. Para mudar, você tem que fazer diferente. Se você continuar fazendo a mesma coisa, nada vai mudar. E aí É um é uma sacrifício, né? ilusão, sim, é um sacrifício momentâneo. Se a gente for parar para pensar, quantos anos eu vou ficar acordando durante a noite, esperando que algum dia algum milagre aconteça, alguma mágica aconteça, que esse meu filho vai dormir a noite toda sozinho. E esse é o negócio, Fernanda. Esse é o negócio. As mães falam, não, eu fico com dó, não, cansa. Mas, menina, você vai ficar dormindo mal 5 anos? Não, faz um sacrifício aí, né? Educa o sonezinho alguns dias e você vai dormir bem o resto dos anos. Senão você vai dormir anos mal. E aí, senão a gente acaba caindo naquele discurso que não é um presente, que é pesado demais, que é um fardo muito grande. Exato. Que é Ninguém aqui tá impossível falando que é descansar fácil. depois dos filhos. Não é fácil educar filho, não é. É a tarefa mais difícil. Mas se você recebeu esse filho, você é capaz. Senão você não teria recebido. Você é capaz e se você está aqui, não tem mais justificativa para falar que não sabia. Porque quando a gente não conhece, ok, eu não faço ideia. Mas você tem informação, você tem possibilidade de mudar. Então faça acontecer. Tem que sair do comodismo. Tem que sair do comodismo. Nossa, mas eu vou acordar tantas vezes durante a noite, vai ter choro, vai ser difícil. Vai ser difícil por um período pequeno. Depois que você educa o sono do seu filho, você pode perguntar isso para qualquer mãe que passou por isso. É libertador. A sensação que você tem, o sentimento de liberdade que tem, é indescritível. Você poder colocar o seu filho, eu sei que ele vai dormir às 8, que eu vou entrar lá, vou dar um beijinho nele, vou sair do quarto e vou fazer o que eu quiser. Vou poder planejar o que eu quiser. Vou poder trabalhar, organizar minha vida, ficar com meu marido, assistir uma série, pedir uma pizza, comer junto. E não vou ficar mais naquela assim, ai meu Deus, um jantar. Sentei para jantar, meu filho acordou, chorou. Aí o marido janta sozinho, aí depois eu tenho que trocar com ele porque eu tô com fome, e aí eu janto sozinha. Aquela bagunça. E você vai lá fazer bebê, dorme com o neném e o marido fica sozinho, né? Eu lembro quando eu comecei, né, a aprender, assim, nossa, é até emocionante, né, Fernanda? Porque você vê o neném virando e dormindo. É lindo. Você fala assim, oh! Aí nessa hora a gente acha que é mágica, né? Quando a gente olha assim, oh, meu Deus, é uma mágica, e não é, foi tudo plantado. É o processo, né? E é lindo, a gente sente um orgulho danado. E aí, então, tem esse pilar comportamental. Então, para cada associação, a gente tem uma atitude diferente. Né? Então, se o meu filho mama, né, se ele dorme só mamando, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de colocá-lo acordado no berço é retirar essa associação. É oferecer a mamada, ele vai mamar, fome, mama. Começou a diminuir aquela mamada e a gente consegue perceber quando ele já não está mamando, quando ele já não está engolindo aquele leite por fome, enchendo a boquinha engolindo. A gente percebe que está ali só movimentando a boquinha como se, assim, deixa eu só começar aqui o soninho, sabe? Vou chupetando ali, vou começar o soninho. É tirar dali e acalmar no colo. Mas, Fernanda, eu já tentei isso, meu filho chora. É óbvio que ele vai chorar. O desejo e a vontade dele é ter o peito ali naquele momento para dormir. Você, enquanto mãe, você não vai se abalar com aquele choro, porque você atendeu todas as necessidades. O seu bebê tá de fraldinha limpa, você deu todo o amor e todo o carinho para ele. Ele mamou, ele não tá com fome, ele não tá sentindo dor. Filho, a mamãe entende, né? No colo, a mamãe entende, tá tudo bem. Precisou, tá um escândalo. Deixa eu mamar mais um pouquinho. Tira. Não é fazer 1000 coisas, é fazer 1000 vezes. Então, tentei, não consegui, tenta mais. Seja persistente. Não tem plano B. Eu preciso mudar. Então é isso até o final. Isso até o final.
passou a dormir no colo, né? Agora tem associação ao colo, então você balança um pouquinho. Aquele bebê que está acostumado a ficar andando dentro do quarto, né? A gente andando dentro do quarto, sacolejando, ou na bola de pilates, pulando para cima e para baixo, enfim, vai diminuindo com o tempo aquele balanço. Ele não precisa ser chacoalhado. Diminui. Se hoje precisa ser tão vigoroso assim, diminui. Deixa no colo. No dia seguinte você diminui mais um pouquinho. Chorou? Volta. Para. Não precisa ser assim, tá chorando, então toma, larga pra lá. Não. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Uhum. Né? Eu lembro quando eu tentava fazer assim, eu tentava, mas não sabia muito bem como fazer, né? Eu tinha ali uma coisa por cima. Eu começava, tá, hoje não vai mal. Eu fazia assim errado porque eu queria fazer de uma vez, sabe? Não, agora você não vai mal mais, depois você vai deitar de mim. E é escandalosíssimo, assim, por hora, assim, isso tá errado. Por quê? Porque eu queria fazer logo. Sim. Era uma associação de meses, anos, que eu queria tirar da noite pro dia. E a mãe não pode, a mãe tem que estar calma, isso que você falou, uma coisa de cada vez. Se ele mama, se ele dorme mamando, se eu chacoalho ele pra dormir, vamos tirar isso aos poucos. Não vai ser um dia. Não, tirei tudo, acabou. Vamos fazer aos poucos. E você não vai ter desespero, não vai ficar brava com nenhum. Eu lembro que eu ficava irritada. Nossa, essa criança chora demais. E eu parava. Vai cá, Demi. E aí, não funciona. Você fica impaciente, perde a paciência com o filho que não tem nada a ver com isso, porque ele só aprendeu, coitado. Né? Uma vítima, mas tadinho. Não foi ele que conduziu a isso. E aí você perde a paciência e volta atrás. Quando começa de novo, o bebê vai ficando mais resistente, vai ficando mais difícil cada vez. Né? Então, por exemplo, começou balançando demais, diminui o balanço, vai diminuindo, vai diminuindo. Parou agora, tá dormindo quietinho no berço? No colo? Agora vamos começar a colocar sonolento no berço. Cada vez mais acordadinho lá no berço, até que ele adormeça lá no berço. Para isso tem tudo técnicas, tem tudo formas, né, de fazer. Para cada idade uma forma diferente. O bebê só dorme na rede. Para de ficar com a rede e balança no colo. Depois do colo, passa para o berço. Meu bebê só dorme se eu ficar deitado do lado. Então vamos fazer o seguinte, cama compartilhada, né? Coloca um colchão do lado da sua cama, ou coloca o berço do bebê, se for possível, do lado da sua cama. Começa a separar, né? Colocar em outro colchão. Então, se dorme na mesma cama que você vai continuar dormindo no seu quarto, com o bebê, mas ou ele vai ficar no bercinho do lado, ou ele vai ficar num colchãozinho do lado, mas vai manter o mesmo ambiente. Passou ali daquele processo, vamos fazer uma transição de quarto. Você vai dormir agora no quarto do filho. Então, ele lá no berço, você apresentando aquele berço, a princípio colocando ele dormindo no berço, né? Não vai colocar ele acordado de uma vez, porque vai ser um escândalo danado. A princípio colocando ele dormindo e você dormindo no colchão ao lado do berço. Passa um tempo, aquele bebê já se habituou a estar no quarto dele, você vai começar a conduzir cada vez menos sonolento ao berço e vai começar a dormir no seu quarto. Então tem todo um passo a passo. O que é necessário, aos poucos, o que é necessário. E depois eu vou até, porque a gente vai falando e vai surgindo ideias, assim, aí a gente tem que até notar. Depois eu vou fazer uma tabela de passo a passo. Tá, perfeito. Porque aí o que a gente precisa ver? Cada mãe tem uma associação a ser retirada, um caminho a ser percorrido. Então vocês vão fazer, depois eu vou disponibilizar isso para você, Cássia. Vocês vão fazer assim, qual que é a minha situação hoje? Né? Preste O que atenção, eu preciso fazer isso hoje? Então hoje, por exemplo, eu tenho que ninar, meu filho tem que ficar mamando enquanto eu tô com ele no colo, ou eu tenho que ficar na rede, ou ele só dorme assim, como ele dorme durante o dia, como ele dorme à noite. E nós vamos preencher uma tabelinha. Nós vamos escrever todos os itens, o que eu preciso fazer, né? Nós vamos preencher outra coluna da rotina dele, que horas acorda, que horas que dorme, quanto tempo dorme, tudo direitinho. Depois nós vamos preencher uma coluna super importante, o meu objetivo, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. Então eu quero que o meu filho durma sozinho no berço, ou eu quero que ele durma sozinho na cama, ou eu quero que ele durma mais cedo, porque ele está dormindo meia-noite, eu quero que ele durma 8. Vocês vão colocar qual o objetivo de vocês. Porque da situação de hoje até onde vocês querem chegar,
vocês vão colocar os passos. Isso. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou tirar a associação do peito. Só isso. O resto tudo eu vou manter. Eu vou me dedicar a isso. Passou? Bota um X. Qual que é o meu próximo passo? Agora eu quero que ele durma sem ser ninado. Passou? Coloca um X. Porque aí vocês vão subindo degrau por degrau até chegar lá. Não adianta eu querer buscar o final. Eu tenho que passar por todo esse processo. E aí eu acho que fica bom se a gente disponibilizar um PDF, uma tabelinha, alguma coisa assim, né? Para poder ajudar. Eu preciso colocar no papel. A gente precisa colocar no papel para tirar da cabeça. Na cabeça fica tudo muito tumultuado. Às vezes nem tá tão difícil. Noção da realidade, né? Eu lembro quando eu era assim, mãe de primeira, segunda viagem até, que essa questão da rotina para mim não era clara. As pessoas falavam, tem que ter uma rotina, mas eu não sabia o que era ter uma rotina, de verdade. Assim, eu não prestava atenção que hora que o neném acordava, não prestava atenção que hora que ele comia, eu não prestava atenção que hora que ele fazia xixi, né? Então a gente tem que anotar mesmo, pra gente ter a noção do que a gente tá vivendo, o que esse neném, a gente vai perceber, fala, caramba, ele tá muito cansado, esse neném, ele não tá dormindo. Então vai ser muito bom. Sim, e às vezes quando a gente coloca no papel e a gente começa a comparar o tempo de sono, qual que é a expectativa para a idade, a gente fala, até que não tá tão ruim assim não, né? Parece que a cabeça da gente tá mais, né, do que na prática. Outra coisa que a gente precisa ter também importante, ambiente de sono. Parece, nossa, mas todo mundo fala ambiente de sono. Sim, ambiente de sono, ele impacta totalmente. Principalmente porque tem bebês que são muito sensíveis. Aqui, por exemplo, meu filho, ele é assim. Se tem uma luz, até hoje, se tem uma luz no ar-condicionado, verdinha ligada, ele fica olhando, o que é aquela luz? Olha aquela luz. Eu disse, meu filho, fecha o olho. Aí eu tenho que sair tampando todas as luzes, porque não consegue concentrar. Para que o bebê ou para a criança durma, ele precisa de concentração. É a mesma coisa, gente. Eu não vou ficar dormindo com o telefone na mão. Preciso desligar aquele telefone, fechar o olho e prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, né? Começar a rezar, ou começar a pensar, e que aí o sono vai vir e eu vou conseguir dormir. Então tem bebês que precisam de um ambiente totalmente controlado. Nossa, Fernanda, mas eu vou ficar presa a isso? É passageiro, é por um momento, e é melhor que o seu filho durma bem, em um ambiente bom, adequado, do que você ficar lutando o dia inteiro com ele, com sono, né? Então ambiente precisa ter boa temperatura, geralmente 23, 24 graus. Se é um lugar que faz muito calor, a gente tenta colocar um ventilador. Se tem a possibilidade de ter ar-condicionado, coloca um ar-condicionado. Ou não tem, mas então diminui na roupinha, deixa só de fraldinha. Né? Faça isso. O quarto precisa ser limpo. Matavam meus bebês. Quase matavam meus bebês. Eles acordavam pingando de suor, de ai. Primeiro que que dó, né? Mãe. Não, e a gente fica assim, né? Nossa, mas eu sou muito calorenta, ou então eu sou muito friorenta, e acho que meu filho vai ser assim também, né? E às vezes tá acordando porque tá com frio, porque tá com calor. Exato. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e mama. E aí não resolve nada, porque logo depois ele acorda, não era fome, era outro incômodo. Então precisa ser bem arejado. O quarto, ele não precisa ter muita coisa. O bebê não precisa de muita coisa, mas ele precisa de um quarto organizado e limpo. Esse quarto precisa ser limpo, né? Um bebê que tem uma alergia vai ter muito mais dificuldade para dormir à noite. Se é um quarto, né, empoeirado, ele vai ter mais dificuldade. Se é um quarto com cores demais, bagunça demais visualmente, vai dificultar o sono. É a mesma coisa, gente, quando a gente tem a nossa cama lá esticadinha, a gente joga cheirinho na cama, aquele travesseiro fofinho, aquela coberta gostosa, não é muito mais gostoso? Que a cama chama a gente para dormir. É a mesma coisa. Se eu fico largando o berço tudo bagunçado, cheio de coisa lá dentro, simplesmente só coloco o bebê, não, eu tenho que ter uma preparação, né? O quarto precisa ser escuro, então bebês que têm sensibilidade, a claridade, que ficam prestando atenção em outras coisas, escureçam o quarto. Na soneca também. Bebês que vão dormir bem na penumbra, tem. Mas vamos pensar, se eu for escolher durante o dia, dormir, né, no sofá, no meio da barulhada de casa, com a claridade, ou no meu quarto, na penumbra, no escurinho gostoso, né, quentinho. É claro que eu vou dormir melhor no quentinho. Eu posso até dormir na sala.
E vai acontecer, dependendo da idade do bebê, que são muitas sonecas, vai acontecer às vezes de dormir no carrinho, dormir no sling, vai acontecer. Mas eu preciso também, já desde o início, pelo menos uma ou outra soneca, conduzir aquele bebê para o berço. Né? Então, conduzir para esse ambiente de sono. Agora, se o bebê ele faz ali 3 sonecas, 2 sonecas, vamos priorizar um ambiente bacana para auxiliar. Às vezes as sonecas estão curtas porque o ambiente não está adequado. E o seu bebê está com muita dificuldade para iniciar o sono. E aí você tem que ficar realmente ninando, embalando. Então, qual que é a ideia geral? É que o bebê adormeça sozinho. Para eu conseguir que isso aconteça, eu tenho que ter as necessidades atendidas. Ou seja, eu preciso que aquele bebê esteja de barriguinha cheia. Então, aí o que eu vou fazer? Antes de finalizar a janela de sono daquele bebê, eu já vou ser esperto e vou dar uns 30, 20 minutinhos antes uma mamada para aquele bebê. Ele vai encher a barriguinha, ele não vai acordar por fome, né? E ele vai adormecer mais fácil porque ele já está saciado. Eu vou colocar uma fraldinha limpinha, trocar uma fraldinha, colocar às vezes até trocar o pijama ou colocar uma roupa que não fique incomodando. Às vezes a gente coloca roupa com botão demais, zíper demais, enfim. Tem umas roupas bonitinhas demais, mas que não são confortáveis para dormir. Né? E aí eu vou pensar, então eu vou conduzir aquele bebê pro quarto, já vou fazer um ritualzinho antes da sonequinha, que é trocar a fralda, né? Colocar ali o ruído branco, fechar o quarto. É como se fosse uma dança. A rotina toda, tanto da família quanto do bebê, é uma dança. Então tem momentos em que eu vou dançar rápido, que é aquele momento de brincar e gastar energia, vamos pra lá, filha, vem pra cá, né? Aquela coisa. Quando aquele bebê, a gente sabe que já tá começando a sentir o sono, a gente já muda o ritmo da música. Então eu já começo ali numa valsa, então eu vou guiando, e a nossa voz, percebemos que a gente vai pensando em como a rotina funciona e a gente vai até mudando o tom de voz. Então eu vou entrar no quarto, eu não vou tirar aquele bebê que estava brincando ou correndo lá de fora e colocar ele no quarto, ele não vai dormir. Exato. Então, pensando ali na janela de sono para o bebê, né, para a idade dele, eu sei, vamos supor que com 6 meses, a janela de sono dele vai ficar entre 1h30 até 3 horas, 3 horas e meia no máximo. Explica o que é janela de sono. Vou explicar. Esse é um outro pilar importante também para o bebê dormir bem. Janela de sono nada mais é do que o tempo em que o bebê ou a criança fica acordado entre as sonecas ou entre soneca e sono noturno. Por exemplo, ele acordou de manhã, né? Acordou de manhã, vai passar um tempinho, ele vai apresentar sinal de sono e ele vai precisar dormir. Vai acordar, vai passar um tempinho e ele vai dormir. São os intervalos acordados entre os momentos de sono. Por que é importante saber isso? Janela de sono e sinal de sono é o coração da rotina. É o coração da rotina. Então, para que eu consiga que o meu bebê adormeça sozinho no berço, eu preciso estar atenta a esses sinais. Lembrando que isso tem tabela de destaque no meu Instagram. Muda de acordo com a idade, né? Sim, muda de acordo com a idade. E tem várias tabelas também na internet. Eu também, junto com o material, a gente pode disponibilizar também, né, Cássia, se quiser. Perfeito. E aí, o que eu preciso saber? Aquilo dali é só uma referência. Eu não posso tentar encaixar o meu filho a todo custo naquilo, porque cada bebê é único. Tem bebê que vai fazer janela de sono mínima, tem bebê que vai fazer janela de sono máxima. Dependendo do tempo de soneca, ele vai conseguir ficar menos tempo acordado ou mais tempo. Mas é uma referência, uma importante referência. Então, se eu sei que, por exemplo, né, meu bebê assim, de 1 mês, ele vai dormir quase que a cada 1 hora. Né? Deu 1 hora e já está com sono de novo. Se eu sei que depois de 1 hora ele está vencendo a janela de sono, que é sinal vermelho, igual sinal de trânsito, a gente tem o verde, o amarelo e o vermelho. O verde é aquele momento que o bebê está bem. Acabou de acordar, está bem disposto, vai mamar, vai brincar, vai tomar banho, tudo ali. Começou um sinal amarelo, opa, aquele bebê já está começando a abrir ali a primeira boquinha, começou a esfregar um pouquinho o olho, é o atenção. Não é assim que quando a gente está dirigindo? Amarelo, atenção, porque daqui a pouco vai fechar, você não pode passar mais. Então, opa, vou começar a diminuir o ritmo aqui. Vou começar a conduzir o meu bebê para fazer um ritualzinho, para amamentar, porque aí já não está com sono demais, não vai dormir mamando. E na hora que a janela de sono estiver vencendo, o meu bebê está lá no berço para dormir. Então pensem comigo, isso vai servir para todas as idades. O que a gente precisa fazer? Eu sei que, nesse exemplo, vamos supor, colocar um bebê de 6 meses.
né? Vai ter a janela ali mais ou menos de 2h30, né? É claro que não é assim 2h30 ou 3, ele pode ter 2h15, ele pode ter 2h45, né? Tem as nuances aí dentro dessa janela de sono. Mas sempre tem um mínimo e um máximo, vocês vão ver isso. Então vamos supor que o máximo dele são 3 horas de sono. Se eu sei que com 3 horas de sono ele está cansadinho e é um momento bom para ele dormir, quando der mais ou menos 15 minutos antes dessa janela de sono vencer, eu já vou conduzir o meu filho para o quarto. Ou eu vou fazer uma massagem, ou eu já pego e já amamento, principalmente bebês pequenos, para a gente começar a ensinar a dormir sozinho. Eu já amamento, porque ainda vai ter um tempinho, ele não vai dormir ele mamando, vai ser mais fácil eu tirar ele do peito sem dormir, porque ainda tem um pouquinho ali da janela de sono sobrando. Vou conseguir amamentar, vou garantir todas essas necessidades e vou conseguir o quê? Entrar no colo, né? Entrar no quarto, dar aquele colo, aquele abraço aconchegante, e tentar conduzir ao berço. É assim que a gente ensina o bebê a dormir. Então isso pode ser desde o recém-nascido. Recém-nascidos têm janelas mais ou menos de sono de 40 minutos. Então eu sei que 40 minutos, 60 minutos estourando ele está dormindo, eu vou antecipar a mamada, 15 minutinhos antes, 20 minutinhos antes, eu já vou mamar, já vou trocar a fraldinha, porque aí na hora que eu entrar no quarto, eu vou conseguir dar um balancinho gostoso e já vou pegar e vou colocando no berço. Chorou, não é para deixar chorando. Chorou? Tenta acalmar ali dentro, faz um continua, tá espremendo para lá e para cá, incomodado quando a gente percebe que o bebê tá incomodado. Pega de volta no colo, dá as batidinhas no bumbum, conduz pro berço de novo. Façam isso. No sono noturno, sempre, desde sempre, já pode fazer. Percebam que não tem abandono e não tem bebê chorando. Ele vai se sentir incomodado, pega. Isso até o 4º mês a gente pode fazer isso. É conduzir ao berço, chorou, pegou. Acalmou, berço, chorou, pegou. É esse o processo. Não tem segredo. Faz com calma, paciência. Com calma. Começa no sono noturno, porque a gente tem mais tempo e a gente sabe que a gente tem a noite toda para esse bebê iniciar o sono. Depois passa para uma soneca que seja mais fácil. Depois faz em outra soneca e por aí vai. Aos poucos. Bebês maiores ali de 6 meses, a gente sabe que já tem uma maturidade, uma capacidade de frustração um pouco maior. O que seria essa frustração? É aquele bebê ele chorar porque não está sendo atendido nos seus desejos, não é nas suas necessidades, nos seus desejos, nas suas vontades, mas ele tolera aquele tempinho. Então, a gente já pode começar a conduzir, por exemplo, vocês já passaram por todos esses pilares. Vocês estão garantindo que esteja dormindo bem durante o dia, pelo menos as sonecas necessárias, a alimentação, todo o potinho do amor, saindo, né? Tudo isso que eu falei no início até agora está garantido. Então a gente vai chegar no momento de dormir. Bebês acima de 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Como que a gente faz? A gente vai fazer todo o ritual, vai caprichar, dar um banho relaxante, mama antes do banho, entra no quarto, coloca a fraldinha, pijama, faz uma massagem, mama de novo, tirou do peito acordadinho, vai pegar no colo, dá aquele abraço de boa noite, aquele aconchego, aquele aperto gostoso, sentiu o coraçãozinho num coraçãozinho, sabe o nosso coração batendo com o deles, dá um beijo, filho, mamãe te ama, tá na hora de dormir. Ele vai estar com sono, se você respeitar a janela de sono, né? Então, você vai colocá-lo no berço. Colocou no berço, é claro que ele vai, opa, vou chorar, né? Eu não sei o que eu faço aqui. Eu tô com sono. Às vezes tem bebês que nem choram de imediato. Eles tentam e vão para um lado e olham para o outro, mas eles não sabem o que fazer ali. E aí, aqui que entra o nosso papel. Então a gente já vai guiando. Filho, tá tudo bem, tá na hora de dormir, mamãe tá aqui. Aí ele vai chorar, assim, shh. Então com 6 meses a gente pode, por exemplo, espera 30 segundinhos. Sai do quarto, 30 segundos, volta. São 30 segundos só, gente. 30 segundos dá tempo nem você fazer um xixi e voltar. É nada. Então entra, vai lá de novo. Shhh, mamãe tá aqui, tá tudo bem, filho. O bebê tá esgoelando. Pega no colo. Não é proibido pegar no colo. Pega no colo, devolve pro berço. Sai, entra de novo. Então, até 3 minutos do lado de fora. É o maior tempo que vocês vão ficar do lado de fora. 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, até chegar no 3. Bebês de 12 a 18 meses, o maior tempo que vai ficar do lado de fora são 5 minutos.
Então, vai entrar e sair a cada 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Até aquele bebê adormecer e dormir, né? Começar a dormir. Então, Tá. é uma condução. O que a gente precisa ter em mente é que tudo que a gente faz tem um propósito. Não vai ser no primeiro dia, não vai ser no segundo dia. Os 3, 4 primeiros dias geralmente são muito difíceis. Esse bebê demora a dormir, tem choro, mas com persistência, constância e repetição é possível ensinar esse bebê a dormir, né? É assim mesmo, chora mesmo, né? Porque, né? Não estava acostumado, tá aprendendo. Pode responder? Você pode responder. Se queria. Oi? Você tá Não, é fazendo porque alguma coisa? eu tava chegando aqui, eu ia ver alguma pergunta. A mamãe tá perguntando, né? Perguntou algumas vezes. E quando tem idade diferente? Por exemplo, tem 2 nenês que não dormem bem, né? De idade diferente. Como que faz? Sim, se eu preciso educar o sono de, né, irmãos, né, 1, 2 ou 3, enfim, eu sempre vou naquele que tá um pouquinho mais difícil. A gente precisa analisar a circunstância. Qual que é a idade? Então, por exemplo, no caso aqui, é um bebê de 1 ano e uma criança de 3. Né? Nesse cenário, provavelmente, a criança de 3, ela vai ser a primeira a ser trabalhada. Porque com 3 anos de idade, acima de 2 anos de idade, a gente conduz de uma maneira diferente porque a gente já consegue conversar um pouco mais com essa criança. A gente já consegue colocar a rotininha com os desenhos da sequência dessa rotina durante o dia. Então a gente consegue fazer. E geralmente com 3 anos, 2 anos, é mais uma presença. Não é tanto o dormir mamando mais. Então é mais um carinho, uma presença. E é mais fácil a gente retirar essa presença no início do que fazer a educação do sono com um bebê de 1 ano. Então, geralmente, esse bebê às vezes fica até no quarto dos pais, e a criança já dorme no quarto dela. Depende muito da circunstância. Mas geralmente eu olho para o cenário assim, qual que vai ser mais rápido, mais fácil para aprender naquela circunstância, né? E aí depende, por exemplo, vamos para, já dormem os 2 no mesmo quarto, né? Então, às vezes, ajustar a rotina para que um comece a dormir um pouco antes do outro. Então, eu já tenho um tempinho entre, então um vai dormir mais ou menos 7h30, o outro vai dormir 8. Então, eu já tenho um tempo para fazer esse dormir e depois começar o processo com o outro. Né? Depende muito da circunstância, mas geralmente eu olho para aquele que vai ser mais rápido, mais fácil. Eu ia perguntar, assim, de um caso que é frequente de uma criança já grande, 4, 5 anos, que dorme na cama dos pais. Aí a mãe tenta mudar e essa criança volta 300 vezes chorando e a mãe acaba que fica no quarto da criança, né? Dormindo com a criança, né? O que a mãe faz? Uma criança grande que dorme assim. Então, a primeira é o mesmo processo que quando é bebê e faz cama compartilhada. Primeira coisa é tirar essa cama compartilhada. Então, ou a gente já pode fazer a transição de quarto. Geralmente, quais são os passos que eu faço? Ajuste de rotina, que é a avaliação dos horários, né? Com a transição de quarto. Pode passar o sono, né? Começa lá de manhãzinho. Sim, começa lá de manhãzinho. Né? Então, assim, são 4 passos, né? Ajuste de rotina, analisando todos esses pilares que eu falei. Depois, associações de sono. Depois, ou desmame noturno, dependendo da idade, se for desejo da mãe. Ou retirar mamadas que não são efetivas à noite. E depois, o ensinar sozinho. Mas, nesse caso, assim, quando é cama compartilhada, independente se é bebê ou criança, eu sempre faço o ajuste de rotina e faço a transição de quarto. E aí vai fazer a mesma coisa. Se dorme no berço, né? Se é bebê ainda, vai dormir no berço com a mãe ao lado, no colchão. Ou se é uma criança, vai ser na cama e a mãe com o colchão do lado. Vai repetir a mesma coisa que faz no quarto dos pais, só que no quarto da criança. Então a gente já deu um passo. Passado esse momento, o que a gente vai fazer? Né? Vai começar a diminuir o contato físico. Então, se é uma criança que precisa ficar ali, né? Uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, que precisa ficar ali sendo acariciada, a mãe vai ficar no colchão do lado, não vai ficar mais na cama, vai ficar num colchão ao lado, mas vai fazer um carinho, filho, agora tá na hora de dormir. O que entra muito aqui, Cássia, em qualquer situação é a firmeza. A firmeza e a segurança dessa mãe e desse pai. Porque se eu tiver sempre indo, mãe, faz mais, porque geralmente a criança maior fica, mamãe, me dá mais uma água, quero fazer mais xixi, faz mais um carinho, conta mais uma história, mamãe, fica aqui comigo, mamãe, tô com medo. Exato. E às vezes surge eu a palavra... faço um trato, né, com as crianças, assim, olha,
A gente tem o nosso ritual de sono, ou seja, 1, 2 histórias no máximo, oração e vocês vão dormir. Sim. Mãe, mais uma vez, não, amanhã. Né? Se eu ponho o limite, mas não, acabou amanhã, deita e dorme. A gente tem que entrar antes de entrar no quarto. Olha, a gente vai fazer isso. Acabou. Por isso que, assim, embora, né, tenha assim, anos que essa mãe não esteja dormindo, o processo, às vezes, é mais rápido quando a gente faz com crianças de 2, 3, 4, 5 anos, porque tem esses combinados, esses acordos. Dá certo quando a mãe é muito firme, né? Agora, se a mãe começa assim, sabe aquele 1 segundo de pensar assim, será que eu conto mais uma história ou não? A criança, ela já pega, e você já perdeu. Então, é muito fácil, a gente faz esses combinados. Filho, entrou pro quarto é pra dormir. Nós vamos fazer o xixi antes de entrar no quarto. Nós vamos... Aí que entra a nossa inteligência também, a nossa observação. Se o filho fica pedindo água, história, fazer xixi, faça tudo antes. Filho, antes de entrar no quarto, nós vamos beber a água, nós vamos fazer o xixi. Ah, mãe, não tô com sede. Toma essa aguinha, porque entrou no quarto, não vai ter. Ah, mamãe não quer fazer xixi. Faz um pouquinho, vai sair um pouquinho de xixi, faz aí, senta aí, espera um pouquinho. Faz o xixi. Porque entrou no quarto, vocês têm a certeza que isso já aconteceu. E aí vocês vão conseguir falar assim, filho, agora não é hora. A mamãe vai contar uma história, a mamãe vai fazer uma oração, e depois do boa noite, não tem conversa. Não tem conversa. Vai ficar ali, a princípio, porque acabou de tirar da cama compartilhada, mas já colocou o limite. Então a mamãe vai fazer um carinho, enquanto ela está contando a história, a mamãe vai fazer um carinho enquanto está rezando. Deu boa noite, a mamãe não vai fazer mais carinho. A mamãe vai ficar aqui, só com a presença. Conversa para um lado, vira para o outro. Gente, bota um fone no ouvido, vai rezar o terço, vai fazer, faz o que for. Faz assim, não se importem com os malabarismos que fazem na cama, porque eles fazem, né? Às vezes a gente espera, deitou na cama, virou, vai dormir. Não. Às vezes eles vão ficar ali, enrolando. Não renda a conversa. Finge que não tá nem acontecendo. É o primeiro passo. Depois, vai começar a se afastar da cama do filho. A cada dia, vai ficando um pouquinho mais longe. Vai fazer todo o ritual, colocou na cama dele, vai ficar no meio do quarto. Depois sai depois que ele dormir, sai. Até começar a habituar, na hora que você colocar na cama, você já vai estar lá na porta. E vai chegar um momento, você vai colocar ele acordado e você vai sair, vai dar boa noite. Mas veja, quanto maior a criança, mais insegura ela é. Porque mais tempo precisou de outra pessoa para fazê-la dormir. Mais apego tem. E não é aquele apego de forma segura. É um apego inseguro. É um apego de uma dependência que ela tem dos pais para dormir. Né? Então, é preciso uma construção na segurança. Isso vocês vão ver que vão refletir também durante todo o dia dessa criança maior, né? Maior de 2 anos. Então, não só o momento da hora de dormir, mas colocar essa criança para fazer pequenas tarefas durante o dia, incentivar, sobe filho nessa árvore, vai, sobe nessa escada, pega ali no alto para mamãe, vai filho, vem cá, ajuda a mamãe aqui a cortar alguma coisa. A criança, ela vai vendo que ela é capaz, que ela consegue fazer sozinha, vai refletir também na noite, né? Então, o processo de cama compartilhada é basicamente esse, tanto de criança maior quanto bebês também. Né? O que acontece é que nas maiores a gente conversa, né? O bebê não tem muita conversa, é escutar o choro e amparar e pronto, né? Sobre chupeta, teve gente perguntando de chupeta. A gente já fez 1 hora, já tomei 1h10 da Fernanda, não quero tomar mais tempo dela. Então, a Fernanda vai responder da chupeta. Aí, olha, o que a Fernanda falou? Ela deu os pilares pra gente seguir, ela ensinou de verdade o passo a passo. Assim, você pode ter perdido, chegar depois, mas ela falou sobre a questão da janela do sono, da rotina, do potinho de amor, você vai ter que observar o seu filho, falou tudo aqui. E depois a gente vai disponibilizar para vocês uma fichazinha, um checklist, para você ver como que você tá e aonde você quer chegar. Então vai resolver o problema, tá? Só que assim, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas aqui. Mas vocês podem fazer o quê? Sim, vai ficar salva. Mas a gente pergunta se ela vai ficar salva, vai ficar sempre salva. Sempre salva. Qualquer momento, tá? O que vocês podem fazer? Vocês vão anotar aqui que a Fernanda falou nessa live. Fernanda, tô com dúvida. Aí vocês vão lá e conversam com a Fernanda no Instagram dela. Esse é o trabalho dela. Ela é especialista nisso. Ela cuida de nenenzinhos pequenininhos e crianças maiores também.
né? Manda lá na Ajuda caixinha, os né, de pais. perguntas. Isso, manda na caixinha, vamos lá atrás da Fernanda, que a Porque Fernanda às é vezes o especialista direct nisso. fica cheio, a gente não consegue ver todos. Direct é né? uma loucura, gente, né? Ou contrata, né, o trabalho dela, porque você atende sempre consultoria. O curso não está aberto, né? Mas a consultoria você sempre tá aí, né? Ok. Consultoria Então, sempre. pode ajudar vocês. Ou vocês conversam comigo lá no Telegram, né? No que eu puder ajudar. A Cristi, eu ajudo, mas eu não sou especialista, tá? Então, vamos lá. Fernanda, responde o da chupeta pra gente. Então, a questão da chupeta é uma idade ideal pra gente tirar a chupeta, entre 8 meses e 1 ano. Né? Uma idade boa pra gente isolar essa chupeta e ensinar esse bebê a dormir sozinho. Ah, mas prolongou o tempo, né? Tá com 2 anos, tá com 3 anos. O que é melhor, né? Teve até a pergunta que é a chupeta, tiro primeiro a chupeta ou a presença? Vamos pensar no processo. Se eu tiro a chupeta, como que esse bebê ou essa criança vai se acalmar? Com a minha presença. Com o meu carinho, às vezes um pouquinho com o meu colo, se é um bebê. Então eu preciso tirar esse acessório, porque eu vou precisar da minha presença para acalmar o meu filho. Ele não vai acalmar sozinho. Eu simplesmente isolo a chupeta e ele vai ficar lá. Depois eu tiro a minha presença. Então a gente tem que pensar na associação de sono enquanto... Não é passos que eu quero falar, mas assim, em... Etapas, não? Mas em níveis, como se fosse níveis. Tá. Sabe? O que é mais fácil, o que é mais difícil. Então eu tiro o peito, colo, presença, berço. Chupeta, presença, berço ou cama. Cama compartilhada, mantenha a presença ou mantenha o mamando, né? Muitas vezes acontece de cama compartilhada com mamar junto, né? Então o que eu primeiro tiro? Cama compartilhada. Porque se eu tirar as mamadas mantendo cama compartilhada, é como se eu estivesse fazendo dieta e esfregando um chocolate na minha cara. Faz sentido. Então eu tô lá dormindo junto, com o peito da mãe aqui. Como que eu vou ser forte o suficiente para negar aquele peito que tá do lado do bebê? Então eu primeiro tiro a cama compartilhada, mantenho as mamadas, depois eu tiro as mamadas, colo, presença. Então eu tenho que olhar o cenário. Olha, ele escreveu ordem de necessidades, é isso aí, né? Isso mesmo. Ótimo. Essa palavra, ordem de necessidades. Isso mesmo. Então, assim, quando eu tiro uma coisa, o que eu vou precisar fazer para acalmar aquele bebê? E depois, o que eu vou precisar? Tiro isso. O que eu preciso fazer? Tiro isso até chegar lá no berço. Né? Então, a chupeta, como que eu tiro a chupeta, gente? Não tem segredo. Eu sei que vocês iam querer uma fórmula mágica, um pozinho. Mas tirar a chupeta é literalmente tirar a chupeta e não dá mais. A não ser que esse bebê ou essa criança passe o dia inteiro com a chupeta na boca. Aí vocês vão deixar só no momento de dormir. Tá só no momento de dormir, pega essa chupeta e joga fora. Fora. Parar de chupar dedo é uma dificuldade. Eu vou contar um pouquinho. No meu terceiro, a minha mãe foi dar uma chupeta pra ele mais velho, assim, não, porque eu já comprei uma chupeta pra ele. Ele me andava. E ela deu a chupeta pra ele. Ele pegou a chupeta, menino. Primeiro que pegou. E ficou bonitinho, tá? Mas começou a morder a chupeta, estragar a chupeta. Não, falei, vamos tirar isso aí, né? Sabe o que aconteceu? Ele ficou ansioso. Quando eu tirei a chupeta, ele começou a roer unha. Né? Porque ele tinha feito aquela associação. É como se acalmasse ele, aquele vinho, porque ele era grandinho. Ele começou a roer unha. Ele chegou a roer a unha do pé. Eu ficava assim, meu Deus, olha como que a gente, né? Ele pegava essa chupeta assim, com o meu filho. Então, assim, muita gente escreveu, não, tem que levar no psicólogo, os caras falaram, não, eu não vou levar. Até porque nessa idade o psicólogo não é pra criança, né? Pro pai e pra mãe, né? Pequenininho, né? Aí eu comecei a observar, falei, ele tá ansioso. Então, o que eu fazia? Eu dava muita atenção, brincava, distraía ele, depois agora não vai mais brincar. Ai, tá comendo, tira o dedinho da boca, tira o dedinho da boca, e vai brincar, tira o dedinho da boca, vai brincar. Não pode, assim, várias vezes. Mas assim, eu preciso estar ali em cima. É igual mexer no pipi, mexer no bumbum. Sim, tá mexendo? sim. Não pode, tira a mão, não pode, tira a mão, não pode. Não, dedinho é sujo, não coloca a mão aí, que a mãozinha é suja. E ao tirar o dedo, quando você é, por exemplo, bebê, ali também é mais fácil.
Depois do que passa 2, 3, 4, 5 anos, verdade. aí é só com muita conversa. Muita conversa. Muita conversa. Mas é mais fácil quando é um bebê. Tem que fazer uma vigília, né? Uma certa vigília, porque chega ali, é quase que involuntário, né? O dedo na boca. Mas é um tempo também. Você vai, tira, vai, tira. Existem 1 milhão de técnicas de dicas, né? Tem gente que fala, coloca band-aid, esparadrapo, aqueles esmalte com gosto ruim, mas não deixem chegar nesse ponto, né? Começa a tirar antes. Pelo menos com 8 meses, 1 ano ali, já começa a É conduzir. persistente. E às vezes trabalhar a questão de habilidades, sabe, com a mão. Então, atividades que envolvam massinha, pintura, coisas que precisa de manual, sabe? Também Eu vejo ajuda que também bastante. funciona a mãe observar assim, em que momento que ele faz isso, porque geralmente é um momento de ociosidade. Sim. A criança sentou e não tá fazendo nada, tá brincando, ela sentou no sofá, ela começa, né? Sim, dedo na boca. Então você não vai deixar ela ficar ociosa, vai deixar, isso aí que você falou, parece uma massinha, vai colar, vai montar Vai quebra-cabeça, direcionar sempre. vai direcionar essa atenção para outra coisa. Exatamente. Fernanda, Agora, Cássia, deixa eu responder só uma última. Porque claro, teve uma claro, aqui super interessante. Teve uma mãe, tá, eu não lembro o nome dela, porque já passou muito aqui. Mas ela falou tá. assim que o filho dela tem 5 anos e dorme com a presença, mas ele dorme muito rápido. Que se é um problema isso. Uhum. Se a gente for olhar numa questão de que, em 10 minutos ele adormece, é rápido, né? O problema não é nem gastar o meu tempo ou o desgaste que tem ali para a hora de dormir. Se eu olho só para isso, ok. Mas a educação do sono, ela não é só isso. Qual que é o intuito da educação do sono? É a gente ensinar os nossos filhos a ter autonomia, independência. E o que é ter autonomia? É adormecer no próprio quarto, sozinho, dormindo a noite toda. Porque essa autonomia vai ser levada para o resto da vida. O problema em si não é a demora para iniciar o sono. Mas é o fato de que ele precisa da minha presença, mesmo que 10 minutos para iniciar o sono. E o dia que eu não tiver? Insegurança. E o dia que eu não puder fazer isso? Perfeito. Né? As Então pessoas pensem no duvidam, futuro. né? Mas isso leva para uma vida inteira. Gente, há mulheres casadas que têm dificuldades de dormir. Porque lá Sim, na muito. infância tiveram dificuldades. Muito. Desenvolvem síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso. Pelo simples fato de ter a mamãe ali do lado. Uhum. Né? Então é uma questão Então, de é amar muito também além. os filhos, né? Educar o sono, assim, ajudar a ter essa autonomia, falar, você consegue, você é capaz, né, de fazer isso, você vai descansar. É um jeito de amar, não tenham medo, assim, mas eu não vou estar com ele, mas é por isso que existe um dia inteiro para você estar com ele. E à noite tem que dormir. E o ritual, então no ritual você também vai estar com ele, vai conversar com ele, vai dar carinho, vai fazer oração, vai rezar, vai ficar juntinho, tudo. Agora deu boa noite, saiu do quarto. Depois do boa noite, dormi sozinho. Né? Ótimo. Eu espero que tenha sido proveitoso, porque é tanta coisa que eu quero falar, né? Porque o educar o sono, ele contempla muita coisa. Não é um passo, são vários. Então eu tentei resumir o máximo para que vocês consigam pelo menos começar. Exatamente. É isso, meninas. A Fernanda deu um geral, assim, porque não dá para falar nessa live, não dá mesmo. Porque tem essas regras gerais, tem casos específicos, né? Cada família é uma família, um bebê é um bebê, um caso é um caso. Então, essa live é para vocês terem pelo menos um norte e vocês tenham a certeza de que é possível ajustar. Mesmo com o neném pequeno, mesmo com uma criança de 5 anos, mesmo com uma criança de 5 anos, é possível fazer. Né? Educar ou reeducar esse sono. E é uma questão de dar autonomia. Não fique pensando, você é uma mãe ruim. Não tem nada disso. Nada disso. Muito pelo contrário. Que a Fernanda falou assim, não é para deixar chorando. Né? As pessoas ficam com medo. Ai, que coisa horrorosa. Né? Tem uma noção muito errada disso. Muito errada. Porque o chorar, ele é diferente de largar chorando. Eu tô largando chorando. Não deixa ele lá e sair correndo igual andou e pular pra fora. Dorme aí, meu filho, se vira. Né? Se é grande, você se entenda. Não. Exatamente. Vai ter choro, porque eu tô negando algo. Naturalmente, igual eu vou negar a sobremesa antes do almoço. Igual eu vou negar enfiar o dedinho na tomada. E aí ele vai chorar. Igual eu vou negar ficar comprando um brinquedo todos os dias.
ele vai achar ruim, ele vai chorar. Exato. Né? Perfeito. Dizer não é amar os filhos. Levem isso por toda a vida. Né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio e não se deixar abater por conta de choro de filho. Eu não posso reger os meus, o meu plano educativo para o meu filho com base no choro e na reação dele. Porque criança chora pra escovar dente. Não pode deixar Chora o pra dente dele tudo, pra trocar de roupa, pra aprender a trocar de roupa. Aqui foi um choro, não quero, é difícil demais. Meu filho, vai, você consegue. Porque vai ser Depois bom. passa, né? Perfeito. Depois passa. Fernanda, eu acho que foi muito bom. Alguém escreveu, achei completa. Eu achei completa também. Achei Ai, completa que bom. de verdade. Que Então, bom, eu fico meninas, feliz. olha, mais uma vez. Se você falar, não, eu não entendi, vão lá e conversem com a Fernanda, tá? Sim. E depois olha lá no grupo que a gente vai disponibilizar material. Nossa, Fernanda, eu te agradeço demais, Sim. demais do fundo do meu coração. Porque eu acho Eu que agradeço, sabe que eu tô traz disponível. esperança. Traz esperança para as mães, assim, um alívio muito grande, o norte muito grande. Eu falei, a minha noção é uma noção de mãe, mas não é uma noção de especialista. Então, eu te agradeço. Vocês que as mães vão te agradecer. Meninas, vão lá, agradeçam a Fernanda, sigam a Fernanda, curtam o trabalho dela, espalhem o trabalho dela. Contem para outras mães, olha, Fundamental. existe uma maneira. Contem para a Fernanda Lima que existe uma maneira de ensinar os meninos a dormir. Sim, com amor, sem abandono. Né? Exatamente. Onde existe amor, existe solução e é isso. Lá no meu Instagram também tem um destaque que chama Passo a Passo. Lá tem todos esses passos que eu falei, com todas as lives que eu já fiz, tudo escritinho. Quem quiser solucionar, é só ir lá. Mandem perguntas nas caixinhas. E, Cássia, você sabe que eu estou à disposição sempre, né? Sempre que precisar. Muito obrigada. Muito obrigada, tá Fernanda. bom? Vamos seguindo juntas. Quer deixar algum recado? Não, falou alguma coisa? Fique à vontade. Só agradecer. Agradecer e falar para colocar em prática. Não desperdicem, né? Perfeito. Tem dúvida, corre atrás, procura, pergunta. Então, vocês têm meios para isso. Né? Ninguém aqui está sozinho. Então, perfeito. Vamos mudar. É isso, então. Vamos mudar, que é possível. Está desvendado o mistério. Existe um passo a passo. Existe. Existe um caminho a ser trilhado. Não é questão de sorte, né? Passo de mágica. Vocês vão ter que fazer isso com paciência, com persistência. Sim, falou dos irmãos. Quem não assistiu a live inteira, volta e assiste. O material depois você disponibilizar lá no grupo do Telegram da jornada. Tá? Então, se você não está na jornada, você entra na jornada e participa do grupo do Telegram. Lembrando que a Fernanda trabalha com isso, especialistas podem pedir ajuda dela. E que o meu curso Mães que Dão Conta está aberto a inscrição até segunda-feira. Então, ali eu vou falar sobre a educação em geral. Eu estou ensinando as mamães a organizar a rotina, né? Sim, e eu falei a ordenar toda a vida, né? Exato, que a rotina não é cronograma. Não. Assim, não, tem que ter um horário para tudo. Você tem que entender como que as crianças funcionam. Por isso que a parte do sono foi essencial. Né? Porque as mamães dizem, olha, criança precisa dormir assim, entendeu? Existe um passo a passo. Porque formar a rotina, as mães pensam, cara, você fala pra mim que hora que você acorda. Não adianta eu falar. Sim. Você tem que conhecer o seu filho. Você Por isso que completa muito. Né? O nosso trabalho completa muito, porque educando e ensinando os filhos a dormir, eu consigo organizar também toda a minha vida, né? Então eu consigo saber que eu posso acordar antes, eu posso dormir depois, eu tenho esse horário da soneca para trabalhar, esse horário ali para poder fazer, né, cozinhar, alguma tarefa que exige mais atenção. Então eu consigo organizar a vida da família inteira quando os meus filhos dormem bem. Eu testemunho que quando os filhos não dormem bem, é muito mais difícil, sabe? Assim, a mãe precisa primeiro ajustando esse sono, vamos entender nessa base que você trouxe hoje. Sim. Então, meninas, eu espero vocês lá no nosso grupo do Telegram para acessar esse conteúdo que a Fernanda vai dar gratuitamente para vocês. Eu agradeço muito ela, tá? Agradeço pela live. Eu espero vocês no meu curso Mães que Dão Conta. E se vocês precisarem da Fernanda, vão lá atrás dela. Fernanda, o link do seu Telegram, você vai colocar nos stories? Tá lá na sua bio? Tem gente perguntando. Tá? Então, nos stories, então vocês acessam lá. Tá? Então, tá bom. Fernanda, tenha um beijo. Amém. Uma boa noite aí pra você. E para todo mundo que tá aqui. Muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Um beijo pra vocês. Um beijo, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau.